Ontem foi um dia em que nós trouxemos muitas informações para os nossos ouvintes sobre as chuvas, né? Chuvas de grande precipitação em alguns locais aqui da nossa região. Nós tivemos ontem também aquele fenômeno climático na cidade de Guaíba, trazendo um transtorno tremendo, né, para aqueles moradores daquela cidade que ainda estão reconstruindo suas casas que foram danificadas pelo temporal. Mas a gente não pode esquecer que o efeito da estiagem ele está muito presente no Rio Grande do Sul e vem trazendo danos, principalmente na produção. Vários agricultores relatando problemas. A gente conversou também com criadores de gado aqui do nosso estado, falando sobre a dificuldade, né, de manter uma pastagem, por exemplo, para o gado, manter aquela água em condições para hidratar o seu rebanho. Então, são uma série de fatores que estão afetando o agronegócio gaúcho. E eu fico muito feliz porque agora a gente vai conversar com a Fátima Marquesan. A Fátima, ela é presidente da Associação de Arrozeiros de Alegrete, e aquela região está sendo muito castigada pela seca, e é sobre esse tema que nós vamos conversar com a Fátima agora. Bom dia! Bom dia, tudo bem? Bom dia a todos os ouvintes aí da Rádio Acústica. Prazer estar de volta aí. Obrigada pelo espaço para que a gente possa relatar, né, um pouco dessa tragédia aí que assola, acho que o estado todo, mas a notícia que se tem é que Uruguaiana e Alegrete são os municípios em pior estado, digamos assim, em função das queimadas. Bom, Fátima, explica pra gente, chocou muito quando nós vimos algumas fotos, principalmente no último final de semana, que circularam pelas redes sociais, a preocupação por causa da seca, mas além disso, as queimadas. E as queimadas estão trazendo um dano muito grande para os produtores aí da região, né? Com certeza. A gente não tem, assim, números exatos ainda, né, porque é tudo muito recente. Algumas coisas são muito difíceis de contabilizar. O que a gente começa a estimar agora são os danos materiais. Em termos de hectares queimados, nós estimamos, segundo dados da própria prefeitura, mas aí não estão inclusos ainda algumas localidades que queimaram, mas mais de 12 mil hectares de campos queimados, né? Nessa frente, o fogo se alastrou, às vezes tinha 5, 7 quilômetros essa linha de frente de fogo. Um fogo, aliás, esse último nosso que nós tivemos aqui, muito suspeito, porque foram vários pontos, de uma forma, pontos de início equidistantes, na beira da estrada, sincronizados, né? Então, a gente sabe que tem muitos focos espontâneos. É aquela brasa que tirou do fogão a lenha, jogou ali para trás das casas, um caco de vidro, condensa ali, né, a luz transforma em calor, aquilo que a gente vê nos filmes. Sim. Garrafa PET, latinha que o pessoal às vezes joga na estrada, isso aí tudo é estupim. De cercas destruídas, né, e os produtores desesperados tentando apagar fogo, cortando cerca para os animais terem para onde fugir, vacas, cavalos, ovelhas, e os animais soltos, enlouquecidos. Então agora imagina nesse cenário de pós-terror todo, né? Esses animais soltos nessa terra arrasada que nós temos aí, de vários hectares. A única coisa que eles vão encontrar é água para beber em algum açude que tenha água ainda, porque muitos desses córregos e arroios já estavam cortados pela estiagem. Esses animais sem alimento, porque queimou praticamente tudo, né? Como é que vai ser para os proprietários agora juntarem esses animais, apartarem, prenderem em algum lugar, né, para poder alimentar esses animais? Então, ainda continua uma situação muito difícil. Propriedades aí perderam anos de uma genética maravilhosa de animais, né? Perderam propriedades que foram construídas ao longo de gerações, implementos agrícolas aí que foram construídos aí com o suor, o trabalho de uma vida inteira, que a gente vê assim só o esqueleto no campo, porque não deu tempo de recolher. E muitos produtores foram voluntários, é claro que nas próprias propriedades ali, e tudo braçal isso, né? Porque a gente tinha que, eram 2 caminhões-pipa do Exército para socorrer vários pontos, os caminhões dos bombeiros. No começo não tinha condições de voo, né? Porque as aeronaves agrícolas aqui socorrem a gente muitas vezes é o que salva uma lavoura. E a aeronave maior só conseguiu levantar voo no final da tarde. Então, a situação realmente foi desesperadora.
lavouras de milho, lavoura de soja já vinham sofrendo com a cerca, né? Então, com a seca, então a gente não tem ainda números com relação à soja e ao milho. Então, a gente tem essa estimativa assim de área por enquanto, né? E os outros dados a gente não tem esse levantamento, é tudo muito recente. Com relação à lavoura de arroz, a gente já vinha aí aqui na cidade com uma perda estimada pelo IRGA em torno de 7% da lavoura arrozeira, né? Porque a hora que tu começa, tem pouca água, não chove, ou tem uma água sob controle, mas não chove, o produtor começa a ir levando a lavoura no sistema intermitente, ou seja, banha de 4 em 4 dias, né? Então, isso com certeza vai prejudicar lá a produtividade. Nós tivemos áreas abandonadas, que o produtor não vai sacrificar essa área para poder salvar o resto, né? Eu imagino que seja assim, essa porcentagem aí extrapole para o estado todo. Bom, nessa tua fala muito triste, que nos emociona muito essa função, me chamou muito a atenção, porque embora a gente já tenha o conhecimento, né, de que um lixo jogado da janela de um carro, por exemplo, na beira de uma rodovia, ele pode ocasionar um incêndio de grandes proporções. A gente já conversou com especialistas do Corpo de Bombeiros. Aliás, a Acústica FM aqui de Camaquã, ela é parceira do Corpo de Bombeiros em instruir a comunidade, né, em mostrar essas questões relevantes. Mas é muito incomum que nós tenhamos vários focos de incêndio em pontos diferentes ao mesmo tempo e, como você mesma citou, de forma sincronizada. Como está essa investigação sobre as causas desse acidente? Desse acidente, melhor dizer, não, desse incêndio. Eu acredito, a gente escutamos assim, né? Tem os relatos dos produtores, o pessoal que teve na linha de frente lá, os próprios aviadores, né, das aviações que viram essa ocorrência, né, sincronizada de uma forma muito suspeita, inclusive atingiu a APA do Ibirapuitã, uma área de proteção ambiental, mais de 4.000 hectares lá dentro, mas começou nas propriedades rurais, né, em algumas propriedades rurais. Se tem notícia que a Polícia Federal vai dar início à investigação. Mas é algo, e inclusive eles estão, né, colocaram um telefone à disposição para denúncias, fotos de carros, pessoas suspeitas da região na época, na ocorrência desses incêndios. Agora, esperar, a gente sabe que isso ocorre em sigilo, né? Mas a gente tem poucas esperanças de que realmente se ache o culpado ou os culpados, porque o fogo leva tudo por diante, né? As enchentes, a gente sabe que é muito difícil. Claro que o homem tem algumas possibilidades, né? A gente sabe que manter a mata ciliar, a gente poderia fazer algumas barragens, esses grandes rios, para recolher essa água quando viesse inundações e fazer um sistema de armazenamento, né? De bacias aí para armazenagem de água nesses períodos. Mas eu acredito que esse tipo de incêndio que ocorre nas estiagens é muito mais fácil de se prevenir, de se controlar, se tivesse um planejamento estratégico para isso. É sabido que a nossa região, que o Rio Grande do Sul, mas que a fronteira oeste, em função das Campinas, e os campos secam muito, e isso é um estupim, né? O ar muito seco, qualquer fagulha, até uma grade, ela está preparando o solo nesse tempo seco, batendo uma pedra, levantou a faísca, vai embora. E mesmo os produtores fazendo os aceros, que é gradeando aquela faixa de terra para tentar interromper o avanço da linha de frente do fogo, as fagulhas passavam por cima do acero e iam pegar o campo vários metros lá na frente, né? Uhum. Mas uma questão de educação ambiental, né, para as pessoas. Aqui a gente já vem fazendo isso muito forte, os produtores, com relação ao lixo nas estradas. Mas precisa de um trabalho dentro das propriedades, né? A gente tem uma brigada rural preparada para isso, né? Que nas propriedades tem os abafadores, tenha pelo menos um funcionário treinado que possa orientar os outros. A região da fronteira aqui, o efetivo dos corpos de bombeiro, ele é muito pequeno. Estava todo o estado numa situação ruim, né? E não tinha como conseguir caminhão de outros lugares. A gente não tinha um avião de grande porte, não se tem um avião de grande porte no estado para esse combate aos incêndios, né, quando vem esses grandes focos. Não tem, a gente precisa agora que os nossos representantes políticos caiam em si, né, e elaborem um plano. Aqui nós nos reunimos, a Câmara de Vereadores com a Frente Parlamentar, com todos esses segmentos interessados e atuantes nessa questão de incêndios, bombeiros, defesa civil, exército,
as entidades, né? E a gente, segunda-feira, temos outra reunião já para fazer um planejamento estratégico. Como é que nós vamos agir daqui para frente? Como é que nós vamos nos preparar para a próxima ocorrência? Porque ela virá, com certeza. Esse ano ainda, possivelmente, né? Então, ir atrás de mais um caminhão de bombeiros, uma coisa muito importante que a gente precisa melhorar as pistas de aterrissagem, pelo menos assim, em pontos estratégicos do município. Porque nós temos um avião de porte maior aqui, agrícola, e são raras as pistas onde ele pode pousar. Ele precisa de mais de 900 metros de pista. Então, não dá tempo, às vezes, de abastecer na cidade a água e ir lá a 30, 40 quilômetros apagar fogo. Então, nós precisamos desse planejamento estratégico, que a prefeitura acione logo que começarem esses primeiros sintomas ou a caracterização da estiagem, os primeiros focos, já instalar o gabinete, né, de crise, e isso foi feito tardiamente aqui, né, depois do estrago feito, e as informações eram muito desencontradas, a aviação agrícola não sabia para onde ir, os bombeiros não sabiam se já era para acionar o exército, porque não tinha um comando maior do executivo. Então, nós estamos constituindo agora um GRAC, que é um grupo de ações coordenadas. Sociedade civil, né, está se organizando para tomar atitudes que nós não tivemos dentro do município, dentro do estado. A forma que a gente tem aí, mas a gente precisa, né, das leis, dos projetos e dos recursos para poder instalar esse plano de ação. Sabe que tu trouxe algumas questões aqui que elas são importantes para serem analisadas, claro que aí na sua região, mas também em todo o estado do Rio Grande do Sul, porque a gente vê um cuidado muito grande na área urbana, né, contra incêndios em residências, o próprio PPCI que é apresentado, que tem que estar tudo regularmente, mas a gente não vê uma preocupação com a área rural. Essa mesma tua preocupação aí, você levantando essa questão sobre a região de Alegrete, mas aqui nós não temos no estado do Rio Grande do Sul uma legislação sobre isso, o risco que correm as propriedades rurais, a produção agrícola do nosso estado com incêndios. A gente não vê, por exemplo, aqui na cidade de Camaquã, um plano sobre esse tipo de situação. Se acontecesse aqui na cidade de Camaquã hoje, que nós temos aqui uma produção de arroz muito intensa, a soja cada vez ganhando mais espaço, assim como outras regiões do estado, se acontecesse algo nesse sentido, será que nós aqui estaríamos preparados para agir? Ou será que nós seríamos pegos de uma surpresa tão grande assim como foi aí na região e nós não teríamos tempo e nem o conhecimento necessário para agir de forma rápida e evitar um problema maior? Por isso que eu achei muito importante essa nossa conversa hoje, para alertar o estado inteiro sobre a necessidade urgente de nós termos um regramento sobre isso. Você citou a questão do treinamento em propriedades rurais, né? Os funcionários estarem capacitados para agir de forma rápida, de uma forma ágil. O que fazer em caso de um incêndio chegando em uma propriedade rural? Será que as pessoas que estão nos ouvindo aqui da nossa região agora sabem o que fazer? A gente tem uma produção de tabaco também na área da Serra aqui no município. Será que as propriedades rurais, o produtor de tabaco, o produtor de arroz, de soja, de outras culturas, sabe o que fazer? Sabe como salvar o seu rebanho, os criadores aqui da nossa região? Então tu está levantando uma questão muito importante, uma questão séria, de grande gravidade, que deve ser observada. O que não pode acontecer é, por exemplo, nós termos regramentos depois que as tragédias acontecem, como aconteceu da Boate Kiss. Muito se mudou na realização de eventos a partir de uma tragédia sem precedentes, muitas famílias vivendo um luto eterno porque perderam seus entes queridos. Foi o que aconteceu na Boate Kiss. Agora a gente tem um prejuízo que ainda não consegue ser calculado aí na região de Alegrete, nessas propriedades rurais. Eu vi fotos que vieram daí de maquinários agrícolas incendiados, tratores incendiados, ou seja, quanto custa um maquinário agrícola em uma propriedade rural, uma colheitadeira para fazer esse trabalho, para fazer o aproveitamento, né? E foram completamente destruídos pelo fogo. O termo, assim, acho que popular que a gente pode usar numa situação dessas, quando tu não estás preparado, é todo mundo correndo que nem barata tonta. Né? A gente está estamos sempre com aquela mentalidade de ser bombeiro e não ser engenheiro. Está sempre apagando fogo, não se constrói um planejamento.
E isso é muito perigoso, porque isso acaba, além de tu não ajudares naquele momento do desespero, tu ainda pode perder vidas. Porque as pessoas vão naquele afã de ajudar, mas não se lembram de alguns cuidados pessoais básicos. Quando vê, estão inalando muita fumaça, né? Estão com queimaduras pulmonares, ficam encurraladas pelo fogo, né? Quando vê o fogo tá vindo, ficou ali no meio do fogo todo, é morte certa, não tem como atravessar essa linha de fogo, né? Então, nós precisamos, sim, ter esses planos emergenciais, ter um pessoal treinado para quando surgirem essas emergências. O que a gente tem, assim, falar essa questão dos prejuízos, né? O que a gente pode chegar por cima, e a gente sabe que esses prejuízos financeiros são na casa dos milhões. Né? Um trator agrícola que falaste ali, por mais caco, digamos assim, por mais velhinho que fosse o trator, ele não está por menos de 50, 60 mil. Se é um trator novo, é 200, 300 mil. Né? Uma grade, como tem algumas ali também que apareceram ali, eu acho que era uma niveladora, se não me engano, 100, cento e poucos mil. Cerca, quanto é que está o aramato da cerca? A genética toda, né, que agora está perdida por aí, esses animais vão morrer, daí que arrebanhem tudo. Isso a gente tem uma estimativa, né? As pessoas se impressionam com esses números, mas aí eu te pergunto, e os danos morais? O abalo psicológico dessas famílias, de ver ali tudo perdido, né? Como é que vão sustentar a família agora? As contas para pagar. Então, nós precisamos assim, de mais agora e aqui para frente. O que a gente precisa? Bom, a gente vai ter que administrar agora a tragédia. E outra coisa que a gente precisa dos nossos representantes políticos, nessas questões que eu já falei, né, da gente trabalhar em equipar, em operacionalizar quem pode ajudar a combater esses incêndios. Nós precisamos da desburocratização de algumas legislações. Falaste que a legislação ambiental, né, ela é muito rigorosa na cidade, eu digo que ela é mais rigorosa no campo. E ela trava muitas coisas que não deveria. Por exemplo, para tu abrires um poço artesiano, um reservatório de água no meio rural, é uma burocracia sem tamanho. Aí tu te livras das burocracias, das licenças e tal, mais uma trava na Caixa Econômica Federal para liberar o recurso. Segundo dados do próprio Exército, de quem trabalhou, por exemplo, na transposição de São Francisco, do coronel da região aqui, 80% da estiagem seria amenizada com a construção de poços artesianos, porque aí tu teria água para dessedentação humana, porque tem pessoas abandonando as propriedades pequenas porque não tem água, dessedentação animal, regar a horta para manter a família lá fora, abastecer um avião agrícola, né, em pontos estratégicos da cidade. Então isso aí precisa ser revisto, a gente precisa estimular, facilitar a abertura de poços artesianos, certo? Para que o produtor consiga, né, pelo menos amenizar em parte aí essa desgraça toda, esses financiamentos que muitos tinham, né, em função para pagar com a venda do gado, para pagar com a venda da lavoura. Os nossos deputados precisam ver isso daí agora. Como é que nós vamos fazer isso? Não tem como pagar agora. Isso vai ter que ser prorrogado. Como é que vão ficar os juros? Daí que esses produtores se reergam, né? Os custos da lavoura para o ano que vem estão exorbitantes. A gente está aguardando a aprovação do PL no Senado ali, que libera de registro os insumos comprados, alguns defensivos comprados no Cone Sul, aqui nos países do Mercosul. Isso aí impacta positivamente os nossos custos. E são produtos a mesma composição química que nós temos aqui, só que lá eles permitem os genéricos. Aqui a gente só permite genérico de remédio, né? Que às vezes é o mesmo princípio químico do fungicida que a gente usa na lavoura. Então as coisas às vezes são muito, eu diria até hipócritas, né? Mas é o peso das multinacionais, o que a gente vai fazer? Então a gente precisa desse olhar, né? A aprovação dessa PL que reduz nossos custos, permitir a abertura de novos postos, prorrogação das dívidas dos produtores que foram afetados. Enfim, eu acho que o Estado e o próprio governo federal deveriam, né, constituir um grupo de estudo para ver essas necessidades, ouvir os produtores, né, as entidades representativas e elaborarem junto aí um plano de curto, emergencial, nem de curto prazo, um emergencial curto, médio e longo prazo. A gente sabe que tem coisas que demoram, né?
Bom, a Secretaria Estadual da Agricultura já entrou em contato, você como representante da Associação dos Arrozeiros aí de Alegrete já contatou a Secretaria Estadual da Agricultura? Qual foi a resposta que você obteve? Há a possibilidade aí daqui a pouco de um contato com o próprio Ministério da Agricultura para tentar agilizar, né, esse processo de ajuda para esses produtores? A associação, particularmente, não. Eu acredito que o sindicato, não. Eu não sei assim se já fizeram contato com a prefeitura, mas o deputado Frederico, eu sei que se reuniu, né, com o secretário de Agricultura, mas levou consigo o prefeito de Uruguaiana e o prefeito de São Borja, né, que é presidente da FAMURS. E Uruguaiana é o município mais atingido. Alegrete, acho que não foi nenhum representante. A ministra Tereza Cristina esteve no estado, mas até onde eu sei, notícia não foi aqui na fronteira oeste, foi antes dessa tragédia toda, né? Então, gostaria até de convidar a ministra Tereza Cristina, assim como ela veio aqui sobrevoar e nos visitar naquele período triste das enchentes também, que ela possa, né, vir olhar de perto aqui o que é o desespero, e a gente sabe que ela tem sido uma ministra muito atuante, muito parceira, né, do setor agrícola, para que ela possa interceder por nós, né, da mesma forma que a nossa secretária aí da Agricultura do Estado, para a gente estudar, né, um plano juntos. Bom, é uma pergunta que começa a chegar aqui dos nossos ouvintes, pessoas que estão acompanhando, né, essa nossa conversa. Houve danos nas moradias dos produtores rurais? Alguma casa foi incendiada também? Com certeza, fazendas aí que eram do avô. Né, que passou de geração para outra, casas, algumas aí a gente não tem assim muita informação, mas os relatos, né, a gente não fica perguntando, a gente tem um grupo de produtoras, fazenda, propriedade que eu herdei da minha finada mãe, que levou a vida inteira, né, trabalhando, a gente sabe que a vida rural ela é bem árdua, chorando desesperada, né. Como eu te falei, o dano, além do dano emocional, é o dano de ter perdido um bem que tu ganhou de alguém que tu estimava muito, que tu tinha um apreço especial, que não era só aquele apreço monetário de ser o teu ganha-pão, o teu sustento, né. Bom, a gente sabe que não é fácil, né, ela já está bem emocionada nessa nossa, porque está relembrando tudo isso que está vivenciando de perto, tudo que tem conversado com os proprietários dessas áreas que têm uma importância econômica para essas famílias e também para a economia do estado do Rio Grande do Sul, né? O quanto a gente vê aí os índices de colheita dessa região aí da cidade de Alegrete. Neste momento... algo efeito, se me permite, assim, é um efeito, as pessoas às vezes não têm noção, mas isso afeta só, né, o estanceiro, o lavoureiro, as pessoas têm uma ideia muito errada, né? É tudo rico lá fora, caminhonetão, e não é assim, a gente está sempre correndo atrás para pagar boleto que nem na cidade. As contas são maiores, os compromissos são de arrendamento, são de máquinas, são compromissos tu tens que honrar, porque são contratos de anos, né? E é o que tu sabe fazer, é o que tu vive. E de repente perder tudo isso, né, não tem, é difícil de explicar. Bom, há algum tipo de campanha, algum tipo de ação sendo realizada para auxiliar essas pessoas que perderam suas moradias? Algum tipo de campanha de solidariedade que nós aqui possamos ajudar de alguma maneira? Os familiares aqui, né? Porque como são assim, as residências são pontuais, é diferente de uma enchente que tu pega toda uma área ribeirinha da cidade, uma população que muitas vezes tem baixa renda, não tem para onde ir, então tu tem que recolher móveis, né? Tem toda essa logística aí para tentar salvar os bens. No incêndio não tem, né? O fogo pegou, passou, levou tudo, não tem o que deslocar, não tem esse tipo de socorro. As famílias que foram atingidas estão na casa na cidade, que as propriedades pequenas que não têm casa na cidade estão na casa de familiares, né? É diferente esse tipo de socorro que a comunidade pode nos dar agora e que a gente teve muito aqui na cidade, foi o apoio moral, pessoas que não eram do campo, mas que tinham amigos lá fora que se largaram daqui da cidade e juntaram voluntários e foram lá bater palha, como se diz, né, na linha de frente lá para tentar apagar o fogo. Bom, agora é ação política agora o que a gente precisa, né? O apelo agora são ações
sérias, né? Aquelas que não fiquem aí de momentâneas ou que sejam de 4 em 4 anos. A gente precisa de um trabalho sério agora, de uma comissão estadual e federal que trabalhe isso, né? Como a gente tem em países mais evoluídos, aí a gente sonha em ter isso também para evitar essas tragédias aqui. Eu ia falar aquela hora ali e acabei cortando ali o meu raciocínio. Não afeta só o produtor lá fora, né, a fonte de renda dele, mas em municípios como o nosso, a base é o agro, pequeno, médio ou grande. De lá, só na lavoura de arroz, nós temos aí quase 3 frigoríficos, da porteira para dentro, empregados, quase 3.000 funcionários. Esses funcionários recebem o salário deles e vêm fazer as compras, pagam as suas contas na cidade. Então, isso fomenta aquele armazenzinho no mercado, a escolinha de futebol, de balé, a escolinha de inglês, né, as lojas de peças agrícolas, de carro, o salão de beleza, entendeu? O campo gera grande parte, só a lavoura de arroz é responsável aqui em Alegrete por 20% do PIB, de forma direta, pela venda do produto. Né? Então, está tudo muito encadeado. Se o campo vai mal, isso reflete drasticamente na cidade. Parte da população perde o poder aquisitivo para movimentar o negócio na cidade. Isso acaba gerando desemprego na cidade também. Então, afeta as famílias da cidade. Essa consciência que a população toda tem que ter e valorizar mais o homem do campo. Nós estamos muito interligados. Eu já vi essa expressão e gosto muito de usar. A cidade é mais agro que o próprio campo. É uma situação bem semelhante, a forma de economia da região de vocês é bem semelhante à nossa aqui, né? Exato. Onde, e eu espero que essa nossa entrevista, esse nosso bate-papo chegue a essas autoridades, chegue a esses parlamentares, as pessoas que podem fazer alguma coisa neste momento, né? É Exato. necessário uma ação política muito grande, uma ação política em conjunto para poder socorrer essas propriedades rurais, socorrer esses produtores nesse momento tão complicado. Fátima, eu queria agradecer a tua disponibilidade em conversar com os ouvintes da Rádio Acústica FM nesta manhã. A gente fica consternado, né, com as imagens que chocaram todo o estado do Rio Grande do Sul quando nós vimos como ficaram essas propriedades rurais. A gente espera que haja uma ação rápida, urgente para auxiliar esses produtores. Aí eu te digo assim, eu adoro Camaquã, eu fui poucas vezes aí, mas eu tenho assim amigos muito especiais, aí o Alex, né? A Mari, o Vilmar Klein, vocês estão escutando aí, deixar meu abraço para eles. Com certeza estão. Também, meu muito obrigada. E uma boa semana aí para todos os ouvintes. Pois é, convidada para vir novamente aqui no nosso município. Bom, essa foi a Fátima Marquesan, ela é da Associação dos Arrozeiros de Alegrete, trazendo essas informações aí que pegam algumas pessoas até mesmo de surpresa, né? Porque não tinham conhecimento sobre esses acontecimentos naquela região.